Olá pessoal, meu nome é Camila e eu faço parte do Engenheiros Sem Fronteiras do Núcleo de Uberaba. E hoje vamos dar continuidade no nosso projeto de matemática básica com o assunto de medidas de comprimento. Qualquer dúvida ou sugestão que vocês tiverem, pode enviar para a gente no e-mail que vai estar disponível no final dessa aula ou deixar aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Primeiro vamos começar com a resposta dos exercícios sobre grandezas e medidas. Exercício 1. Uma estudante saiu de casa às 8h40 para realizar um trabalho escolar. Sabendo que ela retornou para casa 2 horas e 15 minutos depois, qual o horário que ela chegou em casa? Bom, como ela saiu de casa às 8h40, basta a gente somar essas 2 horas e 15 que ela ficou de fora para saber a hora que ela vai voltar para casa. O resultado dessa soma é 10 horas e 55 minutos. Exercício 2. Quantos dias irá durar um saco de 15 kg de ração para cachorro, sabendo que um cão come em média por dia 300 gramas? Bom, primeiro a gente tem que converter esse 15 quilos para gramas, para depois a gente conseguir fazer o cálculo de quantos dias esse saco vai durar. Então, primeiro a gente convertendo quilo para grama, a gente faz vezes 1.000, porque é um fator de conversão, e a gente vai saber que 15 quilos é igual a 15.000 gramas. Agora, a gente vai dividir essas 15.000 gramas por 300, porque um cão come 300 gramas por dia. E com isso, a gente vai chegar no resultado de 50. Logo, esse saco de ração de 15 quilos, ou 15.000 gramas, vai durar 50 dias. Exercício 3. Gilda comprou copos descartáveis de 200 ml para servir refrigerantes em sua festa de aniversário. Quantos copos ela encherá com 1 litro de refrigerante? Bom, primeiro a gente vai ter que transformar litro em ml, né? E a gente sabe que 1 litro é igual a 1.000 ml. Então, agora nós temos que dividir esses 1.000 ml por 200 ml, que é a quantidade que cabe dentro do copo. E a gente vai chegar no resultado de 5. Então, ela vai conseguir encher 5 copos de refrigerante com 1 litro de refrigerante. Bom, falando agora sobre as medidas de comprimento. Primeiro, nós vamos ver o metro. No sistema métrico decimal, a unidade fundamental para medir comprimentos é o metro, cuja abreviação é m. Utiliza-se alguns instrumentos para medir o comprimento, como na imagem a seguir. Bom, aqui na imagem nós temos a régua, a fita métrica, a trena e vários outros objetos que são utilizados para medir os comprimentos. Existem os múltiplos e os submúltiplos do metro, que estão representados na primeira figura. E logo em seguida, como se realiza a conversão das unidades de comprimento. Os múltiplos de metro são aqueles maiores que o metro. Então, nós temos o km, que é o quilômetro, o hm e o DAM. Os submúltiplos de metro são aqueles que são menores que o metro. Então, nós temos o decímetro, o centímetro e o milímetro. Aqui nós temos a primeira imagem, que mostra os múltiplos e os submúltiplos do metro. E aqui nós temos a imagem que explica como realizar a conversão. Quando você tem um comprimento em quilômetros e você quer transformar ele para metro, você vai precisar multiplicar ele por 10, 1, 2, 3 vezes para chegar no metro. E se você tiver um comprimento em milímetro e quiser saber qual é esse comprimento em metro, basta você dividir esse valor 1, 2, 3 vezes por 10, que daí você vai chegar no valor desse comprimento em metro. E assim por diante para qualquer comprimento que você desejar. Os submúltiplos de metro, centímetro e milímetro. A imagem a seguir demonstra a representação desses múltiplos. Observe. Bom, aqui nós temos a imagem de uma régua. E como vocês sabem, a régua é dividida em 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, dependendo do tamanho da régua. Mas a gente consegue analisar também esses risquinhos aqui entre o 0 e o 1, o 2, entre os números maiores. Cada risquinho desse representa 1 milímetro. E aqui nós conseguimos observar também que a cada 10 milímetros nós temos 1 centímetro. Então, se a gente for analisar aqui 2 centímetros, a gente sabe que aqui dentro a gente vai ter 20 milímetros e assim por diante. Então, 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Exemplo 1.
Na figura a seguir, é feita a medida do comprimento de uma borracha, comparando a extensão longitudinal de suas extremidades, com a unidade de medida centímetro. Determine quantos centímetros e milímetros tem a borracha. Bom, quando a gente vai medir um objeto utilizando uma régua, a gente precisa se atentar de colocar o início desse objeto rente ao número zero, porque se a gente utilizar esse espacinho aqui que não está contando o comprimento, a nossa medida vai estar errada. Então, a gente sempre coloca ele certinho aqui no zero e observa em qual número a borracha ou o objeto vai acabar. Aqui nós conseguimos observar pela régua que essa borracha vai ter 5 centímetros. E a gente acabou de aprender a converter centímetros para milímetros, e a gente sabe que a cada 1 centímetro existem 10 milímetros. Logo, se a borracha tem 5 centímetros, ela vai ter 50 milímetros. Basta fazer a conversão. Agora os exercícios para casa. Exercício 1. Observe a figura a seguir. Bom, aqui nós temos uma régua e a gente está medindo uma caneta, um lápis e um palito de fósforo. As medidas em centímetro dos comprimentos da caneta, do lápis e do fósforo, respectivamente, são... Bom, aqui a gente vai ter que analisar qual é o tamanho da caneta, do lápis e do palito de acordo com a posição deles na régua. Lembre-se que a gente tem que analisar o início do objeto e onde ele termina. E aqui vocês vão marcar qual é o valor observado pela régua, respectivamente. Primeiro para a caneta, depois para o lápis e depois para o fósforo. Exercício 2. Observe a figura a seguir. Bom, aqui nós temos uma régua também e 3 chaves de diferentes tamanhos. Qual a diferença de comprimento entre a chave maior e a chave menor? Fazendo essa análise, vocês vão descobrir qual é o tamanho das chaves e daí basta fazer o tamanho da maior menos o tamanho da menor para descobrir essa diferença do comprimento. Exercício 3. Observe a figura anterior e responda: quantos milímetros têm as chaves respectivamente? Bom, então aqui vocês também vão ter que analisar a figura anterior e assinalar a resposta correta. Essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido. Esse é o e-mail para o envio de dúvidas e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Até a próxima!